Então, boa noite a todos. Isso aqui é mais uma aula, do curso de Economia Política 2. Essa aula é a aula do dia 5 de outubro de 2021. E o objetivo da aula de hoje é discutir o ciclo do capital produtivo, já que na semana anterior ao dia de hoje, nós finalizamos a discussão sobre o ciclo do capital monetário. Então, vamos olhar agora, vamos fazer a discussão do ciclo do capital industrial a partir da perspectiva do capital produtivo. Então, esse é o objetivo da aula de hoje, a aula do dia 7, próxima quinta, daqui a 2 dias. Vamos fazer a discussão sobre o ciclo do capital mercadoria, e aí a gente finaliza essa discussão sobre o ciclo do capital industrial. Bom, eu vou projetar aqui a minha tela. Vocês visualizarem depois aí na gravação. Antes disso, você recebeu a gravação das 2 aulas da semana passada? Recebi. Ótimo. Se por acaso algum aluno não recebeu, basta enviar para um e-mail, para o meu e-mail institucional, o acadêmico.ufes, que aí eu envio novamente o arquivo. Mas eu acredito que todos receberam. Vamos lá. Então, vamos discutir agora o ciclo do capital produtivo, da continuidade da discussão sobre o ciclo do capital industrial. Então, quando a gente fala em ciclo do capital produtivo, a discussão que o Marx desenvolve sobre o ciclo do capital produtivo tem como objetivo compreender a natureza da reprodução capitalista. Então, essa discussão aqui sobre o ciclo do capital produtivo é para ver as características desse ciclo, tanto do ponto de vista da reprodução simples, quanto do ponto de vista da reprodução ampliada, do capital. E quando a gente fala em reprodução simples e reprodução ampliada do capital, nada mais, nada menos, nós estamos apenas discutindo a maneira como é renovado periodicamente o processo de produção sob bases capitalistas. Então, discutir o ciclo do capital produtivo nada mais é do que discutir as condições em que se dá o processo de renovação periódica da produção de bens e serviços sobre a base do modo de produção capitalista. Então, vamos ver as particularidades dessa discussão sobre a reprodução capitalista, com análise do ciclo do capital produtivo e, enfim, aqui vai ser interessante porque esse ciclo tem muito a nos ensinar sobre as particularidades, as condições para que a produção capitalista se renove periodicamente. Bom, boa noite, Yuli. Seja bem-vindo à aula. Antes de continuar, Yuli, eu cheguei tarde porque eu falei com a Laura aqui no início, eles mudaram alguma coisa lá no Google, Classroom, e aí eu não deu para eu criar o link lá pela sala virtual. Aí eu fiquei me batendo aqui, e aí eu resolvi, criar. Aí, como eu não consegui resolver a situação, aí eu resolvi criar um link, como se fosse uma reunião instantânea, de outra forma, e aí mandar o link para o e-mail de vocês. Por isso que teve esse atraso na aula de hoje. Bom, vamos lá. Tudo bem, professor. Só para, porque você chegou depois, só para entender, não só você, mas os alunos também que vão ver essa aula posteriormente. Bom, então quando a gente fala em ciclo capital produtivo, a gente está discutindo o processo de renovação do processo produtivo, sobre a base do modo de produção capitalista. O que implica no contínuo ingresso do capital na esfera produtiva. Então, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, quando a gente discute o ciclo do capital produtivo, é que a condição para que esse ciclo se renove é que o capital sempre ingresse na produção. Então, sem o ingresso do capital na produção, não tem como haver renovação do processo de produção.
Ah, professor, quando você fala em renovação, você está se referindo ao quê? Né? O que é essa renovação da produção? Como a gente pode observar isso empiricamente? Né? Como a gente pode ver isso ilustrado na prática? Né? Vamos sair um pouco da abstração, vamos entrar no concreto, professor. Beleza. Então, quando a gente fala de renovação, então, imagine, por exemplo, a produção da Samsung, né? Dos celulares da Samsung. Então, nós sabemos, né, que na produção da Samsung, ela inicia, né, como capital monetário, e aí esse capital monetário vai ser gasto na aquisição de meio de produção, força de trabalho, na aquisição de meio de produção, força de trabalho. Esses dois elementos combinados vão ser combinados na produção de forma a permitir a produção desse tipo de bem aqui, né, material, que é o celular. E quando esse celular sai pronto, quando ele está pronto lá na fábrica, né, então o capital deixa de assumir a forma de capital produtivo, assume a forma de capital mercadoria. Aí esse capital mercadoria né, vai ser vendido ou na loja da Samsung mesmo, que a gente vê em shopping, ou em uma loja do Ponto Frio, né? Enfim, de qualquer outra loja do ramo comercial que venda, né, celulares, né? Lojas americanas, etc., como a gente conhece bem. Mas, né, para que novos celulares sejam produzidos, tá, ao longo do tempo, é necessário que o capital assuma novamente a forma de capital produtivo, ou seja, que ele seja gasto para adquirir meios de produção, máquinas, equipamentos, tecnologias, etc., e força de trabalho. Então, por exemplo, a Samsung produz celulares ao longo do tempo. Se o capital dela não se transformar mais em capital produtivo, aí não tem como o processo de renovação ser renovado, né? Continuamente. Então, o ingresso do capital na esfera produtiva é uma condição fundamental, né, para que a produção de celulares seja, né, continuada ao longo do tempo, para que ela se materialize ao longo do tempo. Se não, né, digamos que o capital não ingresse mais na produção de celulares da Samsung e de todas as outras empresas desse setor da atividade econômica. Né? Então, o que vai acontecer? A partir de algum momento, todos os celulares que já foram produzidos, né, vão deixar de funcionar, certo? Vão deixar de funcionar, né, por algum motivo quebrou, ou então a pessoa foi, né, descuidada, deixou o celular cair, sei lá, da janela do apartamento, ele se despedaçou, não serve mais para nada. Ou pelo próprio tempo, né, pela depreciação, né, que daqui a algum tempo ele não vai mais funcionar, mesmo com conserto, né, etc. Enfim. E mesmo quando você paralisa a produção de celulares, também a produção das peças, acessórios, também vai ser paralisada. Né? Porque a produção de pressupõe a produção das peças e acessórios também. Né? Então, vai chegar um momento, né, se toda a produção de celular for paralisada, vai chegar um momento que todos os celulares existentes não vão estar mais em condições de uso, então as pessoas simplesmente vão deixar de usar celular. Certo? Vão deixar de usar celular. Então, para que as pessoas, né, para que a nossa geração, que as gerações futuras, né, continue a utilizar celulares, sejam mais modernos ou menos modernos, né, e a tendência é que, ao longo do tempo, os celulares fiquem cada vez mais modernos, né, digamos assim, né, que a produção ela vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, né, em função do desenvolvimento dos meios de produção, da adoção de novas tecnologias. Só comparar o celular de hoje com o celular de 15 anos atrás, né, vocês vão ver a diferença. Pois bem, se a produção não for renovada, vai chegar um momento que não vai ter mais celular disponível. Né? Vai se consumir todo o estoque, mas como não vai ter mais produção de novos celulares, né? Então as pessoas simplesmente vão deixar de usar celulares. Né? Daqui a 20, 15, 20 anos. Né? Supondo que o celular mais novo hoje consiga ter um tempo de vida aí útil de 15 anos em média. Né? Isso já pressupondo conserto, etc.
Mas normalmente o celular hoje dura muito menos do que 15 anos, né? Só aqueles de antigamente, né? Até porque tem a chamada obsolescência programada, né? O celular de hoje dificilmente dura 10 anos. Uma série de razões. Igual a televisores, né? No máximo 10 anos. Os de antigamente não, durava 20, 30 anos, por aí vai. Então, então vejam que se deixar de produzir celular, né, se o processo de produção não for renovado, vai chegar um momento que ninguém vai mais ter celular, né? Que vai se consumir todo o estoque, como não há mais produção de novos celulares, então, né? Então simplesmente não vai ser mais um item, né, à disposição aí dos consumidores, né, da humanidade aí, para facilitar as comunicações, etc, etc. Então, para que as gerações atuais e futuras, né, possam continuar utilizando esses celulares ao longo do tempo, é necessário que a produção se renove. E a renovação da produção pressupõe o quê? Que o capital seja transformado em capital produtivo. Ou seja, que ele seja gasto, né, o capital monetário seja gasto para adquirir os elementos da produção. Força de trabalho e meio de produção. Isso é válido não só para a produção de celulares, mas para qualquer bem e serviço, até alimentos. Né? No caso de alimentos é a coisa mais grave ainda, né? Porque a gente não pode viver sem se alimentar. Então, a produção de feijão, de arroz, etc., tem que ser renovada ao longo do tempo. Se ela não for renovada, a gente simplesmente vai morrer de fome. Né? Se não produzir cebola, pimentão, tomate, né? Todas essas verduras, né? Cenoura e por aí vai, frutas também, né? Que a gente se alimenta, e feijão, arroz, carne, etc. Se essas coisas não forem produzidas, se a produção não for renovada, então a gente vai consumir todo o estoque existente, né? Que existe um estoque, né? Dado a alta produtividade, né? Produção capitalista, né? Em particular a produção de alimentos. Então a produtividade é alta, né? Na sociedade capitalista. Então tem estoque. Só que esse estoque, né? Ele vai ser consumido, né? Ao longo do tempo, né? Porque as pessoas têm que comer diariamente, né? Então aos poucos esse estoque vai ser consumido, né? Vai chegar um momento que não vai ter mais nem carne, nem feijão, enfim, nem arroz, nem frutas para a gente se alimentar, nem biscoito, nem nada. Né? Então, qual vai ser a consequência? Nós vamos morrer de fome. É isso, toda a humanidade vai perecer. A humanidade em seu conjunto. Então, sobre a base do modo de produção capitalista, para que a produção se renove, é necessário que ela se transforme em capital produtivo, que o capital ingresse na esfera produtiva. Tá? Então, essa discussão sobre a reprodução, né, e sobre as condições em que se dá a reprodução, a renovação periódica do processo de produção sob o capitalismo, é um elemento fundamental da discussão em economia política. Né? Pelo simples motivo que eu já mencionei. Né? Então, se parar de produzir alimento, a gente morre de fome. Né? Simplesmente por isso. Então, obviamente, né, a gente tem que... Os economistas procuram, né, estudar as condições sobre as quais se dá a renovação periódica do processo de produção de bens e serviços, já que a produção de bens e serviços é uma condição vital, né, o processo vital e condição eterna da vida humana. Tá? Sem a reprodução, né, sem a renovação do processo de produção, a gente simplesmente não existiria. Então, por isso que o estudo da reprodução capitalista, né, é um elemento fundamental da discussão em economia política, né, na discussão na teoria econômica. Então, por isso que o Marx vai fazer essa análise sobre o ciclo do capital produtivo. Né? Ou seja, sobre as condições, né, que são necessárias para que o capital ingresse na esfera da produção. Sobre quais condições o capital se transforma em capital produtivo. É isso que a gente vai fazer ao longo dessa aula. Né? A gente vai discutir ao longo dessa aula. Bom, então, como eu argumentei aqui, né, a renovação periódica do processo de produção capitalista
implica no contínuo ingresso do capital na esfera produtiva, transformando-se em capital produtivo. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, né, ao fazer essa discussão sobre o contínuo ingresso do capital na esfera produtiva, é que cada capitalista, né, que compra meio de produção e força de trabalho, né, essa compra por parte de um capitalista individual, então vamos dizer um capitalista da agricultura, uma empresa agrícola que vai produzir feijão. Aí digamos que essa empresa compra trator, que é utilizado na produção lá de feijão, soja, etc, etc. É bem de produção, né? É máquina, né? Equipamento. E as instalações físicas, matéria-prima, etc. Né? Pois bem, a compra por parte dessa empresa agrícola, desses tratores, representa, né, do ponto de vista do capitalista que produziu o trator, uma venda. Então, do ponto de vista da empresa que comprou o trator, é compra. Mas do ponto de vista da empresa que vendeu o trator para essa empresa agrícola, né, trata-se de uma venda. Certo? Trata-se de uma venda. Um caso semelhante é o caso de um hospital, por exemplo. Né? O hospital, por exemplo, ele realiza exames. Então, ele compra aqueles equipamentos, né? Hospitalares, macas, etc. Né? E aqueles aparelhos onde se realizam exames. Tá? Onde se realizam exames. Então, esses aparelhos, né? Do ponto de vista do hospital, representam uma compra. Compra de meio de produção, de máquina e equipamento. Compra de macas, né? De seringas, etc. Né? Tudo isso aí é meio de produção. E do ponto de vista das empresas que produzem esses meios de produção, representa uma venda. Então, o que é que o Marx deduz dessa análise? Ele observa o seguinte, ora, o ingresso do capital na esfera produtiva, né, transformando-se em capital produtivo, pressupõe, primeiramente, né, que a produção de mercadorias já adquiria um caráter geral. Ou seja, né, o ingresso do capital na esfera produtiva, né, transformando-se em capital produtivo, pressupõe a produção generalizada de mercadorias. Pressupõe que todos os bens e serviços, todas as mercadorias produzidas no sistema econômico, né, todos os produtos do trabalho já se transformam automaticamente em mercadorias. Essas coisas já são produzidas de antemão como mercadoria, ou seja, né, tendo como objetivo que é a sua venda no mercado, nos diferentes mercados. Né? Então, já pressupõe um alto grau de desenvolvimento da produção mercantil. Então, já pressupõe um comércio já completamente desenvolvido, pressupõe o desenvolvimento de diferentes mercados, no qual, né, os diferentes proprietários de mercadorias, inclusive os capitalistas, né, proprietários das grandes empresas, das empresas capitalistas, só podem adquirir meios de produção a partir da compra desses meios. Né? Ou seja, as empresas que produzem esses meios de produção já são empresas capitalistas, né, que produzem máquinas, equipamentos, tecnologias, etc., como mercadorias também. Então, os capitalistas, por exemplo, do setor agrícola, né, para que eles transformem o capital dele em capital produtivo, isso já pressupõe o desenvolvimento do comércio, dos mercados, de tal forma que eles só podem adquirir o trator na medida que eles comprem os tratores. Assim como os demais meios de produção. Matérias-primas, matérias auxiliares, etc. Não? Então, você já tem desenvolvimento aí, né, do diferente setor da atividade econômica sobre a base da produção mercantil. Então, é capitalista comprando de outro capitalista. Então, os hospitais aqui de Sergipe, por exemplo, que são hospitais privados, né, empresas capitalistas, o que é que eles fazem? Eles compram todos esses equipamentos hospitalares, macas, seringas, enfim, né, máscara, né, que está na moda hoje, cara, da pandemia, né,
os aparelhos que realizam exames, né? Enfim, todos esses equipamentos são comprados de empresas capitalistas. Então, quer dizer que a produção mercantil já adquiriu um caráter geral, né? Já adquiriu um caráter geral. Então, já temos já o desenvolvimento da economia monetária. E, por outro lado, também já pressupõe o quê? Já pressupõe também que a própria força de trabalho também será vendida como mercadoria, como outra qualquer. Então, o ingresso do capital na esfera produtiva, transformando-se em capital produtivo, já pressupõe o quê? Que a própria força de trabalho tornou-se ela mesma uma mercadoria, né? Que é negociada como toda e qualquer mercadoria, que tem um preço regulado, né? Pelo valor trabalho, né? Então, a substância, o que determina o valor dessa mercadoria é o tempo de trabalho abstrato, tal como os das demais mercadorias, né? O trabalho abstrato. E também, né? Como a mercadoria que tem valor como as outras demais, também o preço dela também vai ser determinado em um mercado específico, que é o mercado de trabalho. De tal forma que esse preço, né, em função das condições de oferta e demanda, né, pela força de trabalho, podem fazer com que o preço se situe abaixo ou acima do real valor da força de trabalho. Então, também já pressupõe o desenvolvimento dos mercados de trabalho em geral, né? Então, essas são as condições, né, históricas, sociais e econômicas que permitem que o ingresso do capital na esfera produtiva, ou que permitem o ingresso do capital na esfera produtiva, desculpa, né, transformando-se assim em capital produtivo. Por isso que nas sociedades, por isso que durante, por exemplo, o antigo sistema colonial mercantilista, né, que a gente estuda lá, que é um período de transição, né, do feudalismo para o capitalismo, o capital ainda não tinha se apoderado dos processos de produção. Né? Por quê? Porque a produção mercantil ainda não tinha adquirido um caráter geral. Ela só vai adquirir um caráter geral, né, transformando-se em economia, em produção generalizada de mercadorias a partir do século XVI. Por isso que o capitalismo, quando ele adentra uma região, a primeira coisa que ele faz, uma produção capitalista, é destruir as formas de produção, né, os métodos de produção, digamos assim, naturais ou pré-capitalistas. Então, ele destrói toda a economia natural. Ele destrói toda a economia natural, né, uma produção capitalista, e coloca no lugar dessa economia natural a economia monetária. Economia monetária. Então, gradativamente, né, essas formas de produção pré-capitalista vão sendo destruídas. Vão sendo destruídas aos poucos. Diga lá. Justamente, eu queria fazer uma pergunta nessa linha aí, que a pergunta está quase respondida. Mas, assim, relacionando ao período mercantilista, poderia dizer assim que o capital mais assim, generalizado seria o capital mercadoria, que se constituiu se apropriando vamos dizer assim, dos valores de uso produzidos por formas não capitalistas, e que, ao se generalizar nessas trocas mercantis, é que deu, assim, vamos dizer, se fosse assim, um panorama, um pano de fundo histórico do surgimento do capitalismo, assim, até se adentrar no processo industrial. Durante o antigo sistema colonial mercantilista, né, a principal forma do capital era o capital mercantil, o capital comercial, como você deixou bem claro, certo? Então, assim, o primeiro é o seguinte: esse capital mercantil, o desenvolvimento do capital mercantil foi a condição, né, a pré-condição necessária para o desenvolvimento do capital industrial, que só vai se dar no século XVIII.
certo? Vai se dar no século XVIII. Não é que não existisse o capital produtivo nessa época, porque você tem a produção manufatureira. Mas só que esse capital produtivo ainda não está plenamente desenvolvido, dada a estreiteza dos mercados, certo? E também, né, ao fato de que essa economia monetária que está se desenvolvendo, né, ela se desenvolve, né, no meio, né, de sistemas de produção pré-capitalistas, como, por exemplo, a economia que se desenvolveu aqui no Brasil a partir dos 1500, a partir de 1530, né, com a produção de cana-de-açúcar. Então, você tem um sistema de produção pré-capitalista, né, com base no trabalho escravo. Né? Então, você ainda não pode falar de capital produtivo. Só que esses lucros dessa atividade, né, da produção de cana-de-açúcar, de ouro, etc., boa parte desse excedente, né, desses lucros, que aí você já pode falar de mais-valia. Né? Já pode falar de mais-valia, porque você já tem a forma, você já tem uma forma histórica do capital, que é o capital comercial. Então, ele se apropria da mais-valia. Só que essa mais-valia, que era produzida no engenho de açúcar, maior parte dela, do excedente, era para renovar a produção, né, do açúcar, do tabaco, do café, etc., né? Então, você precisava fazer com que parte desses lucros fossem utilizados para renovar, né, a produção desses produtos coloniais em geral, né? Tabaco, cana-de-açúcar, ouro, etc., etc. Só que a maior parte do excedente, ela era canalizado para fora e apropriado por quem? Pelas metrópoles europeias. Tá? Então, esse excedente proveniente, né, da exploração do comércio colonial por parte das metrópoles europeias, ele vai se acumular, né, ao longo dos séculos, ao longo de várias décadas, e a partir do momento que ele ganha, né, uma certa dimensão, que ele vai se acumulando e ganhando certa dimensão, ele vai propiciar posteriormente os empreendimentos industriais. Como a Inglaterra foi a grande vencedora, né, da corrida colonial, da disputa colonial, foi ela o primeiro país a fazer a Revolução Industrial. Que os lucros que ela oferiu com o tráfico o tráfico negreiro, né, o tráfico de escravos, e o comércio colonial, esses lucros foram acumulados, né, ao longo de vários séculos, e posteriormente esses lucros acumulados fizeram com que o capital que antes era investido maciçamente no comércio passasse a ser investido gradativamente nos empreendimentos industriais, certo? Nos empreendimentos industriais. Então, ao invés de reinvestir na atividade comercial, a partir do século XVIII na Inglaterra, esse lucro, né, esses lucros passam a ser investidos crescentemente na indústria, tornando-se gradativamente capital industrial, né? Tornando-se gradativamente capital industrial. E aí, com a Revolução Industrial, né, surge uma nova forma do capital, que é o capital industrial. Né? Ela se torna a forma hegemônica a partir do século XVIII na Inglaterra. Nos outros países, obviamente, isso vai se dar a partir do século XIX. Estados Unidos, Alemanha, etc. Certo? No Brasil, por exemplo, só vai se dar a partir de 30 com a industrialização. Tá? Mas a pré-condição para que esse capital se acumulasse, né, para que esse capital fosse investido na indústria, foi primeiro sua anterior acumulação, que o Marx chama de acumulação primitiva. Né? Então, teve que se acumular uma fortuna sobre a forma monetária, né, e, além disso, também teve que se constituir uma classe de trabalhadores assalariados, né, em diversos países, para que fosse possível, né, que o capital ingressasse na produção, tornando-se capital industrial. Então,
A forma histórica que predomina antes do século XVIII é o capital comercial, durante o antigo sistema colonial mercantilista. A partir do século XVIII, é o capital industrial, que se torna a forma dominante. E aí, no final do século XIX, início do século XX, aí a forma dominante passa a ser o capital financeiro, que a gente vai ver lá na terceira unidade, né? Essa discussão sobre capital financeiro. Entendeu, Alaú? Muito bem, entendi tranquilo e ficou claro Mas a sua pergunta é muito interessante, Alô, porque é o seguinte, no início, né, as formas pré-capital, né, as formas como o Marx chama, né, as formas antediluvianas do capital, capital comercial, capital usurário, lembra lá que ele fala no capital, né, as formas antediluvianas, né? Então, o capital comercial é o que ele chama de forma antediluviana, né? Lembro, embora eu não compreendo bem o significado que ele quer dizer antediluviano. Até hoje eu estou assim meio confuso. Explicar aí. São formas do capital que se desenvolvem antes mesmo da consolidação do modo de produção capitalista. Então, seria o dilúvio seria uma metáfora, né? Isso, exatamente. Porque se for Exatamente. completar o pé da letra, a gente fica bem confuso aqui. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, ó, o capital comercial, o capital a juros, né, o capital portador de juros, são formas que antecedem o capital industrial, certo? Só que o desenvolvimento dessas formas foi uma pré-condição para o desenvolvimento do próprio capital industrial. Por quê? Porque primeiro se acumula riqueza, né, sobre a forma monetária, certo? Seja seja através da atividade pagamento a juros, né? Seja através da atividade bancária, digamos assim, ou seja através da atividade comercial. Aí esses lucros, né, vão se acumulando ao longo do tempo e a partir de um determinado momento, esses lucros vão ser utilizados para na indústria, né? Eles vão ser canalizados para os investimentos industriais, tornando-se investimentos industriais. Né? Então, o capital industrial ele só se torna dominante porque pressupôs, antes disso, o desenvolvimento das outras formas do capital, que os Marx chama de formas antediluvianas. Sem o desenvolvimento dessas formas, não haveria capital industrial. E o capital, primeiro, tem que se acumular antes dele ser investido na indústria. Certo? Antes dele ser investido na indústria. Ele precisa se acumular. Em escala suficiente para permitir, né, os investimentos industriais. No montante suficiente para investir, para viabilizar os investimentos industriais. Porque ele tem que ser acumular, né, em grandes quantidades para permitir não apenas a modificação, né, dos métodos de produção, né, principalmente a partir do estabelecimento do sistema de maquinaria, né, a utilização de máquinas, etc., né, na produção, né, o sistema industrial de produção, né, o modo industrial de produção, bem como também para viabilizar o quê? O pagamento da força de trabalho. Então, é uma condição histórica, né? É um pressuposto, né, para o desenvolvimento do capital industrial, o desenvolvimento das outras formas. Né? Porque é o desenvolvimento dessas formas antediluvianas que vai permitir o acúmulo de riqueza, né, necessário para os posteriores investimentos na indústria, viabilizando, né, o surgimento do capital industrial. É essa a discussão que o Marx faz lá no Capital. Entendeu, Alaú? Sim, entendi, tranquilo. E o que é importante, Alaú? Essas outras formas do capital, elas não destroem, né? Elas não revolucionam por completo, né, as condições sociais e técnicas do modo de produção. Entendeu? Elas não constituem as forças produtivas especificamente capitalistas. Tá? Ela não
revoluciona a base material da sociedade. É por isso que a produção manufatureira, né, do antigo sistema colonial, né, das metrópoles europeias, é por isso que essa produção manufatureira ela convive, né, com suas contradições, obviamente, com os métodos de produção pré-capitalistas, né, que vigoram nas colônias, certo? Então, a produção manufatureira, né, a manufatura, né, europeia, ela convive, né, durante séculos com os métodos de produção pré-capitalistas que predominavam nos países coloniais ou semicoloniais, nas colônias de exploração, né? Então, por exemplo, em Portugal você tinha produção manufatureira, certo? Você tinha produção manufatureira em Portugal. E aqui, qual era a produção que vigorava aqui? Qual é o método de produção que vigorava aqui? A produção manufatureira? Não. Aqui não tinha manufaturas, praticamente. Tá? As primeiras datam do século XIX, alguns rudimentos, né, de manufatura. Né? O que, qual é o método de produção aqui que vai vigorar durante todo o modelo agroexportador? Escravista, né? Escravista. É uma organização da produção com base no trabalho escravo. Né? Tanto no Nordeste açucareiro, quanto em Minas, não é isso? Durante o ciclo do ouro, correto? Também no Maranhão, com tabaco, com fumo, etc. Né? Em outras regiões do país. Bem como no café em São Paulo. Eu não queria dar spoiler, desculpe interromper, assim, mas parece-me que está no programa discutir a questão do imperialismo, né? Uhum. E me parece que eu tenho esse livro aí, já li, e me parece que é o que Lenin coloca, que o capitalismo se desenvolve de maneira desigual. Né? Isso. E combinando os modos de produções, mesmo capitalista e pré-capitalista, para a acumulação de riqueza, né? No caso, já dominando a esfera, vamos dizer, bancária com a produtiva, que é que vai dar origem ao capital financeiro na virada do século XIX. Que aí coordena, de certa forma, com certa divisão internacional do trabalho, até hoje o sistema altamente financiarizado, que agora está pior do que antes. Né? Quer dizer, pior assim, no sentido mais aprofundado, né? No sentido de ter mais níveis de financiarização do que na época do próprio Lenin, quando percebeu esse fenômeno. O que é importante destacar, né, para a gente não adiantar muito, importante destacar é o seguinte, para essa discussão, é que em determinadas épocas históricas, o modo de produção capitalista, né, como por exemplo, ele pode conviver com métodos de produção pré-capitalistas, certo? Pré-capitalista. Então, um exemplo, né, são as relações, por exemplo, da economia inglesa a partir do século XVIII, né? Ela tinha se tornado um país capitalista com outros países ao longo do século XIX, por exemplo. Então, enquanto a Inglaterra era uma economia capitalista, industrial, etc., ela estabelecia relações comerciais com países, né, que adotavam métodos de produção que estavam organizados em torno do trabalho escravo. Por exemplo, você tinha relações né, principalmente após o fim do Pacto Colonial, né, da Inglaterra com a economia brasileira. Tá? Durante o século XIX, após o fim do Pacto Colonial. Boa parte dos investimentos no café, eram feitos com capitais ingleses. Então, esses capitais ingleses financiavam, né, tanto a produção quanto a atividade comercial, como também realizavam empréstimos aqui para a nossa economia. Mas a nossa economia era organizada com base no trabalho escravo.
Então, teve uma convivência relativamente pacífica, né, ao longo do século XIX, entre o capital industrial e o capital, né, escravista, né, mercantil escravista. No antigo sistema colonial mercantilista, né, que entra em colapso lá no final do século XVII, você tem a convivência entre a produção manufatureira dos países europeus, né, das economias comerciais europeias. Não era economia industrial, era economia comercial europeia, quer dizer, a principal atividade econômica era o comércio. Porque a burguesia comercial que comandava no processo de transformações econômicas, políticas, etc. Você tinha relações, né, entre diferentes sistemas de produção. Um se baseava na produção manufatureira, que eram as metrópoles. E você tinha a produção colonial, que estava organizada com base em trabalho escravo. A produção dos engenhos, por exemplo, aqui, no Nordeste açucareiro, né, no século XVI e início do século XVII, por exemplo. Então, você tem uma convivência aí, né, entre formas de produção distintas, métodos de produção distintos, ou modos de produção distintos. Né? Você vê que a organização da produção era diferente. Né? Os países europeus, né, e dos países das regiões coloniais, né, das colônias de exploração. Só que à medida que o capitalismo vai se desenvolvendo, essas formas de produção pré-capitalistas vão sendo gradativamente destruídas. Né? Então, por exemplo, a produção agroexportadora é coisa do passado. Né? É coisa do passado. Que boa parte da população, né, tanto que estava vinculada à produção agroexportadora como aquela que vivia, né, em condições de subsistência, foram transformados em assalariados. Porque para acompanhar a necessidade de desenvolvimento da economia monetária. Entendeu, Lau? Tranquilo, eu entendi. Então, o espaço para a economia natural, né, para os métodos de produção pré-capitalista, vai se estreitando, né, à medida que o capitalismo se desenvolve. Porque o capitalismo ele pressupõe a produção generalizada de mercadorias. Então, isso pressupõe o quê? O desenvolvimento dos mercados, do comércio em geral. E a eliminação de toda a economia natural, dos meios de produção pré-capitalistas. Sejam aqueles organizados com base em trabalho escravo, ou seja mesmo a economia de subsistência, que era muito comum durante todo o período colonial. Então, esse desenvolvimento da produção mercantil, né, faz com que a mercadoria passe a ser produzida com base na produção capitalista, e isso pressupõe, obviamente, a função de capital produtivo. Né? Ou seja, o contínuo ingresso do capital na esfera produtiva faz com que o capital assuma a forma de capital produtivo. A Yuli entendeu o que foi discutido até o momento? Teve alguma dificuldade, Yuli? Estou entendendo, professor. Tudo ok. Se tiver complexo, é só você questionar. Né? Certo. Mas essa questão de fundo histórico eu não vou cobrar em prova, não. Aqui é só para ilustrar com fatos concretos o que está sendo discutido aqui, né? Em termos mais abstratos, né? Mais teóricos. Certo? Então, o ciclo do capital produtivo, né? Ele vai ser expresso através dessa fórmula aqui, ó. P. Aí que são esses 3 pontos, quer dizer que o ciclo está interrompido. Né? Porque quando o capital ingressa na esfera produtiva, você tem uma interrupção do ciclo do capital. Porque o capital vai ficar imobilizado nessa forma durante um bom tempo. E aí, após a interrupção,
esse capital produtivo vai se tornar em M'. Por que M'? Porque aqui já está incluso o valor da mais-valia que foi criada na produção. Tá? Desse M', ele sendo todo vendido, vai se transformar em D'. Por que D'? Porque aqui inclui a soma do que foi gasto em meio de produção e força de trabalho, mais a mais-valia que foi criada na produção. Certo? Esse valor da mais-valia aqui, esse valor correspondente à mais-valia, é denotado por esse símbolozinho aqui, linha. Por isso que o P não tem. Né? E aí, para que o capital ingresse novamente, né, na produção, é necessário que esse D' se transforme novamente em M, ou seja, em novas mercadorias. Quais são essas mercadorias? Força de trabalho e meios de produção. Né? Ou seja, e aí nós temos novamente o fechamento do ciclo, né? Que é o capital saindo da forma monetária, que é D', e transformando-se novamente em capital produtivo. Então, observem que no ciclo do capital produtivo, começa com P no início e termina com P no final. Qual a importância desse ciclo aqui? É a discussão sobre a reprodução capitalista, sobre as condições, né, em que se dá a renovação do processo produtivo. É o que o Marx fala mais adiante, né? Que essa fórmula aqui significa simplesmente a função renovada do capital produtivo. Então, a renovação periódica da produção sobre base capitalista pressupõe, né, esse ciclo aqui, que é o ciclo do capital produtivo. E aí nós podemos perceber duas características, como vocês devem estar observando aqui, né, nos slides. Vou disponibilizar para vocês. Já disponibilizei esses slides para vocês? Foi disponibilizado o slide, mas eu não. Não, só queria saber. Ótimo. É igual esse slide, esse da agora é a continuação do passado, né? Só que agora é produtivo, né? Além de falar do ciclo capital monetário. Tá. Então, nesse ciclo aqui, né, tem duas características que podem ser percebidas. Então, primeiro, no ciclo do capital produtivo, há uma diferença em relação ao ciclo do capital monetário, que é esse D', né? Aqui é só a síntese do ciclo completo, né? A circulação do capital ocorre uma única vez e medeia o capital produtivo P, que inicia e fecha o ciclo. Então, você só tem a circulação do capital aqui, ó, no meio. O capital só circula aqui, ó, que é denotado pelo MDM. No início e no final do ciclo, você não tem circulação, porque você tem interrupção, que é denotada por esses 3 pontos aqui, ó. Tanto no início quanto no final. Porque no início e no final nós temos o P. Certo? E a circulação, né, vai se apresentar na forma MDM. Diferentemente do ciclo capital monetário, que é DMD. Certo? Então, essa forma aqui é típica do quê? Da reprodução simples. E aqui, o DMD é a reprodução capitalista de mercadorias. Então, vamos ver novamente a fórmula do ciclo capital monetário. Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Aqui a circulação, você pode observar, DMD.
No capital produtivo, não é DMD, a circulação capitalista de mercadorias. No capital produtivo, nós temos o MDM. Certo? Então, tem essas duas diferenças aqui, em relação ao ciclo do capital monetário. Tá? Então, na primeira fase da circulação do capital produtivo, M', D'. O que significa? Né? Quando nós temos um M', D', isso aqui significa uma venda, né, do ponto de vista da empresa, né, do capital. Nessa venda, é possível que a apropriação da mais-valia por parte do capitalista individual. Então, quando o capitalista transforma o M' em D', primeiro, essa operação representa uma venda. Em segundo, essa operação vai permitir esse capitalista individual se apropriar da mais-valia que foi criada na produção. Certo? Entenderam até esse exato momento? Posso continuar? Sim. Sim, pode, tranquilo. E no ciclo do capital monetário, né, observe que nós temos aqui, né, para finalizar o ciclo, a venda de M' por D'. Lá no ciclo do capital monetário, não era necessário verificar se o Dzão, né, que é o D inicial, e o Dzinho, que é a mais-valia, estão contidos em D', se eles percorriam caminhos diferentes ou não. Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui e vou mostrar na gravação para ficar mais fácil para vocês. Aqui, ó, esse D aqui, nós sabemos que é diferente do D'. Por quê? No D' você tem a parte correspondente à mais-valia. Então, esse D' aqui é o Dzão mais o ΔD, que é mais-valia, ou Dzinho, simplesmente. Com base nesse ciclo aqui do capital monetário, a gente não discute o que é que foi feito ou não com a mais-valia, com excedente. Se ela foi gasta produtivamente ou improdutivamente, ou seja, se ela foi capitalizada ou não. Só que para o ciclo do capital produtivo, essa discussão é fundamental. Certo? Então, enquanto no ciclo capital monetário não foi necessário verificar se D e Dzinho percorriam caminho diferentes ou não, no caso do ciclo capital produtivo, essa questão é decisiva. E por que é decisiva? Né? Porque a resposta a essa questão vai depender se essa reprodução é uma reprodução simples ou uma reprodução ampliada do capital. Então, o que é feito com a mais-valia vai determinar se a reprodução desse ciclo do capital produtivo corresponde à reprodução simples, ou melhor dizendo, a renovação do ciclo capital produtivo, se ela é reprodução simples ou ampliada. Por quê? Né? Porque se a mais-valia for capitalizada, ou uma parte dela, vai ser reprodução ampliada. Se não for capitalizada, for gasta toda improdutivamente, aí vai ser reprodução simples. Então, a discussão do que é feito com o Dzinho, né, que é a mais-valia, o ΔD, é fundamental no ciclo do capital produtivo, diferentemente do ciclo do capital monetário. Tá? Então, o que vai ser gasto com o rendimento do capitalista, que é a mais-valia, é uma questão fundamental na discussão do ciclo do capital produtivo. Né? Então, a maneira como vai ser gasta essa mais-valia é que vai determinar se esse ciclo, se essa renovação, né, desse ciclo capital produtivo se representa a reprodução simples ou ampliada do capital. Então, vamos ver aqui? Então, na reprodução simples, toda mais-valia passa a se constituir em fundo de consumo para o capitalista individual. Certo? Nesse caso, todo valor originalmente adiantado continua a fazer parte do ciclo do capital industrial. No entanto, a parte referente à mais-valia entra na circulação geral de mercadorias
mas não faz parte do ciclo do capital individual. Aí tem esse exemplo aqui, ó. Suponha um capital de 500, em que 422 são o valor do capital produtivo e 78 corresponde à mais-valia. Então, vou abrir aqui uma página em branco, né? Então, capital é 500. Sendo que 422 é gasto com meios de produção e força de trabalho. 78 é o novo valor criado, que é a mais-valia. Então, o capitalista, ele começa, né, o ciclo do seu capital com 422, aí vai comprar meios de produção e força de trabalho, né? Aí você vai ter uma interrupção, né? Esse D vai se transformar em capital produtivo, que é o P. Vou botar aqui logo P. Esse P vai se transformar em M', mercadoria específica. Depois vai dar origem ao D'. Quem é o D'? 500. Certo? Então, é isso aqui, ó. D, M, P, linha, D'. Então, 422 é o D. Né? Quando ele sai da forma D e se transforma em capital produtivo, é porque ele está sob a forma de meio de produção e força de trabalho. O M' está aqui, repete, e o D' é 500. Pela forma, a gente sabe que a 78 é o montante da mais-valia. Se no próximo ciclo ele renovar o ciclo com os mesmos 422, né, começar novamente o ciclo com capital 422, quer dizer que toda a mais-valia foi consumida improdutivamente. Ou seja, ela não foi transformada em capital. De tal forma que, quando renovar a produção, vai começar com o mesmo valor de 422. Tá? E os 78, que é a mais-valia, vai seguir aquela fórmula, né, que é a característica de reprodução simples, que é o MDM. É esse aqui, ó. O MDM. Tá? Então, o capitalista vai comprar, sei lá, carro para o filho, vai fazer viagem, ou seja, não vai investir a mais-valia na empresa dele. Vai reiniciar o ciclo do capital industrial dele. Vai fazer gasto de consumo, como a gente faz quando a gente vai comprar no mercado, no shopping, etc. Né? Diga lá, Essa forma aí do não reinvestimento do capital que gerou alguma mais-valia, não parece um pouco com a lógica do autônomo que Não, não. Não? Não, porque o autônomo não transforma o dinheiro dele em capital monetário, né? Ele não contrata força de trabalho ele não compra meio de produção e força de trabalho. Correto? É isso mesmo. É porque eu estou falando isso porque eu tenho um exemplo prático assim, que acontece com uma ex-namorada minha que agora não está nem no Brasil, trabalha na Itália e ela produz assim biquínis. Tem uma fábricazinha, né?
Aí ela, outro dia, mandou uma mensagem para mim e dizendo que ela era uma capitalista boa, que não explorava muito, mas estava numa situação que era assim, ficava rica, ficava pobre, ficava rica, ficava pobre. Aí parece-me que ela, A empresa dela tem trabalhadores assalariados? eu acho que sim, eu acho que sim. Aí é ciclo de um capital, mesmo que seja um pequeno capital industrial. E aí parece que ela não faz ampliar o capital, é como se fosse uma eterna reprodução simples. Ela sempre está consumindo o que ela tem de excedente e volta até os mesmos níveis de produção e produtividade. Mas E ela não consegue, por uma razão simples, ela não consegue, né, acumular muito capital, né, riqueza abstrata, né, o dinheiro, ela não consegue ficar milionária porque ela, pelo que você está me falando, né, ela, a empresa dela não tem grande produtividade. Então, o lucro, né, é um lucro ínfimo. Então, não dá para ela aumentar a escala de operação da empresa dela, certo? Então, basicamente, sobra o quê? Um dinheiro para ela pagar o salário dos poucos funcionários que ela tem, né? E para reiniciar a produção. E alguma coisa para ela gastar, né? Poder pagar as contas dela, né? Do mês. Mas o nível de capitalização da empresa dela é muito baixo. Por isso que ela não consegue obter, né? Se apropriar de grandes massas de mais-valia, certo? Essa discussão aqui já é para grande empresa capitalista, já é para Samsung, entendeu? Para Apple, para Ford, Mitsubishi, né? Que já são empresas gigantes, né? Que operam em larga escala, certo? Que tem um batalhão de operários, né? Tem um exército de operários, 10, 20, 30 mil operários, todos esses operários produzindo riqueza, né? Produzindo excedente, né? Mais-valia. Então, essas empresas acumulam capital rapidamente. É diferente de uma pessoa que tem uma pequena empresa que emprega 4, 5 funcionários. Primeiro que a produtividade é menor comparado com essas grandes empresas, né? A escala de produção é baixa, né? Então, nesse caso aí, para ela acumular capital, ela teria que submeter os trabalhadores da empresa a mais-valia absoluta, entendeu? Pagar abaixo do salário mínimo, intensificar o ritmo de trabalho, certo? Não pagar direitos trabalhistas, esse tipo de coisa. Fazer trabalhar 15, 16 horas por dia, né? Ela tem que submeter a um ritmo de trabalho frenético esses trabalhadores para eles poderem aumentar a produtividade e assim, né, gerar mais excedente para ela poder acumular o capital. Se trabalhar de boa, né, né, naquele ritmo como se fosse uma família, aí não acumula capital. Ela tem que aumentar a produtividade. Como a escala de operação dela é baixa, tem que ser mais valia absoluta. Botar para trabalhar 15, 16 horas, aumentar a intensidade de trabalho, né? Como os fabricantes ingleses faziam no século XIX. Né? Não pagar direitos trabalhistas, se possível até pagar menos do que o salário mínimo, só assim para ela acelerar o ritmo da acumulação. Certo? Normalmente, essas pessoas que têm 3, 4 funcionários não conseguem acumular grande capital por causa da baixa produtividade dessas empresas. Né? Tem 3 poucos funcionários. Agora, imagina uma empresa que tem 50 mil funcionários, 20 mil funcionários, uma fábrica, 10 mil funcionários, né? Em que a produtividade é extremamente elevada. Aí o capital, né? A produção de massa de mais-valia tende a ser exorbitante. Né? Então, não dá para fazer comparação. Né? Ela deve utilizar métodos de produção mais arcaicos, comparado com as grandes empresas que produzem biquínis, etc. Então é diferente.
Trata-se aí de um pequeno capital. Ela vai ter que intensificar a exploração aí para ela aumentar a massa de mais-valia produzida. Tem que arrancar o couro aí dos funcionários dela. Se possível, até transformar em semi-escravos. Então, no caso da reprodução simples, quer dizer que toda a mais-valia foi produzida foi consumida improdutivamente, ou seja, passou a se constituir no fundo de consumo, né, do capitalista individual. Então, ele gastou com cerveja, vinhos, viagens, carros para os filhos, etc. Né? Botou gasolina para o jatinho dele particular e por aí vai. E aí, na reprodução simples, isso aqui que eu quero mostrar para vocês, na reprodução simples, o P inicial é igual ao P final. Significa o quê? Né? Observe que esse P inicial é o mesmo P final. Né? Vocês podem olhar aqui. Ó. Quer dizer que a mais-valia não foi consumida produtivamente, não foi capitalizada. Então, o montante do capital produtivo vai ser o mesmo. Então, é como nesse caso aqui. Ó. Na renovação desse capital, do processo de produção, vão ser gastos os mesmos R$ 422 para comprar meio de produção e força de trabalho. Então, a economia vai se reproduzir na mesma escala. A produção vai ser renovada na mesma escala. Esse é o caso, Alô, da maioria das empresas pequenas. Desses pequenos capitalistas. Né? Eles reproduzem o capital, mas normalmente em escala simples. Só em condições excepcionais que elas conseguem reproduzir em escala ampliada. Tá? Reproduzir em escala ampliada. Por isso que o característico do capitalismo não é a reprodução, não é a pequena empresa, mas sim a grande empresa. Porque a grande empresa sempre vai reproduzir o capital em escala ampliada. Que é a mais-valia que ele se apropria de tal magnitude, né, que permite, né, a capitalização de parte dessa mais-valia ao longo do tempo. Então, na reprodução simples, o P inicial vai ser igual ao P final. Certo? E isso pelo fato de toda a mais-valia ser consumida improdutivamente. E nós vamos ver, né, na próxima aula, a reprodução ampliada. Né? E na reprodução ampliada nós vamos ver que esse P final aqui vai ser diferente do P inicial. Por quê? Ele vai ser P'. Por que P'? Porque significa que parte da mais-valia, né, foi capitalizada. Ou parte ou toda a mais-valia. Quer dizer que a produção no período seguinte vai começar com capital monetário superior a 422, como nesse exemplo aqui. Então, dos 78, que foi a mais-valia produzida, parte ou esses 78 integralmente vão ser adicionados, né, vão ser somados esses 422 iniciais. Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula. Ficou alguma dúvida sobre a reprodução simples? Para mim, não. Yuli? Não. Então, vamos finalizar aqui, né? A gravação. E aí, na quinta-feira, a gente termina a reprodução ampliada. Termina a discussão sobre a reprodução ampliada, que vai ser rápido. Né? E começa a discussão sobre sobre o ciclo do capital-mercadoria e as características desse ciclo. O importante aqui, né, para essa discussão sobre capital produtivo, é você perceber na fórmula
né? Quando é que a fórmula relativa ao ciclo capital produtivo reflete a reprodução simples e de que maneira, e a outra forma na qual ele ilustra a reprodução ampliada do capital. Mas isso a gente vai ver a partir da próxima aula. Isso é importante até para a questão de prova também. Ok? Então, finalizar aqui a gravação.